Henrique, seja bem-vindo, fique à vontade e obrigado. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Muito bom retornar a casa, viu, Lúcio? Já estava com saudade. E o tema que nos traz aqui nesta noite, conforme já podemos ver adiante, invisíveis, mas não ausentes. O que é invisíveis, mas não ausentes? Para dar início à preleção, busquei nessa figura maravilhosa que todos nós conhecemos, que é Vitor Hugo. Vitor Hugo, por quando aqui passou, deixou frases maravilhosas, um trabalho muito lindo, tanto que no seu desencarne na cidade de Paris, no seu velório, uma multidão estimada em 2 milhões de pessoas o acompanhou. E ele nos deixou diversas frases, dentre as quais eu separei 2 delas para dar início nessa preleção da noite. Invisíveis, mas não ausentes. A primeira delas: a morte não é o fim de tudo. Ela não é senão o fim de uma coisa e o começo de outra. Na morte o homem acaba e a alma começa. Eu diria aqui, a alma recomeça, porque nós estamos retornando. Então veja, o Vitor Hugo, que não era o espírita que somos nós, mas era um estudioso, já nos alertou há tantos anos que a morte não é o fim de tudo. Que nós vamos recomeçar, que simplesmente acaba o corpo físico. Mas nós, teimosamente, até hoje, depois de estudarmos tanto a doutrina, porque eu tenho certeza que nessa casa aqui, se hoje, eu sou péssimo disso, não sou polícia militar, né? Polícia militar que olha assim e fala quantas pessoas tem, né? Aí o sindicato vem e modifica todo o número, mas tudo bem. Mas se tiver aqui hoje 200 pessoas, tenho certeza que no dia do estudo tem 220, não é isso? Então todo mundo aqui é estudioso. Então nós já sabemos que o que vai perecer, que vai acabar, é o corpo físico. Porque nós vamos continuar. Nós vamos, usando o termo aqui, recomeçar. Vamos retornar para a nossa verdadeira morada, para a nossa verdadeira casa. Então a morte não é o fim de tudo. Nós que já estamos estudando, nós temos que saber que vamos sentir a dor, óbvio, claro que sim, mas não o desespero, não aquela dor desesperada, porque tudo que nós infelizmente ainda deixamos, nós sentimos falta. Sentimos falta da casa que deixamos. Quando vende-se o carro, tem gente que quase que vai junto. Ai não, meu carrinho está indo embora, não é? Então é natural, nós ainda nos apegamos às coisas materiais. E o corpo físico é coisa material e vai perecer. A segunda frase do Vitor Hugo: muitos consideram que o falecimento de uma pessoa amada é verdadeira desgraça, quando em verdade morrer não é finar-se, nem consumir-se, mas libertar-se. Assim, diante dos que partiram na direção da morte, assuma o compromisso de preparar-se para o reencontro com eles na vida espiritual. Ou seja, no desencarne daquele ente querido nosso, qual que é a nossa maior obrigação? Assumir com nós e com aquele espírito agora o compromisso
de que daqui a pouco nós vamos nos reencontrar. Daqui a pouco nós estaremos juntos. Que nós vamos abraçá-lo eles novamente. Que eles irão nos receber. Aquele ente querido que saiu do nosso lar, primeiro do que nós. Daqui a pouco nós vamos abraçá-lo novamente. Então nós temos que assumir esse compromisso conosco, com o nosso ente querido, ao invés de nos desesperarmos. Estava num velório uma vez, aí faleceu o marido da mulher, ela abraçou, ai meu amor, por que que você morreu? Eu quero ir junto com você agora. O rapaz do lado, muito atentado, pegou o revólver, encostou nela, falou assim, ó, a senhora quer que eu atire na senhora, a senhora mesmo vai puxar o revólver. Não, pera, quero morrer, mas não é assim também, calma. Vou morrer, mas no meu dia. Eu quero ir junto com ele, mas não precisa ser hoje. Vamos dar um tempinho. Daqui a pouco, no momento certo, eu vou. Claro, todos nós. No momento certo nós iremos. Não tenhamos dúvida disso. Mas e para que desesperar? E como não se desesperar? Porque infelizmente ainda até hoje, o que nós vemos é desespero. Primeiro é o medo de desencarnar, junto com o medo de desencarnar alguém na nossa casa. E como não desesperar? De que forma que nós podemos fazer isso? Como não se desesperar com o desencarne de um ente querido? A mamãe, o papai que se foi, e o filho? E o filho que retornou primeiro? Que foi primeiro? Entre outros, os avós, irmãos, os primos, os amigos muito queridos. Como não se desesperar com o desencarne de uma pessoa que nós tanto amamos? Bom, na realidade, a melhor forma é estudando, previamente estudando. Eu fui num centro lá, num tal de semeador, um tal de Henrique foi lá e mandou começar a estudar, porque assim o dia que desencarnar alguém, eu já estou estudado. Não é só para isso. Estudar é para aprender. Estudar é para melhorar o nosso espírito, a nossa mente, a nossa cabeça. Estudar é para aprender que nós não devemos sofrer, não só com o desencarne. Mas o tema hoje é isso. Então, quando nós realmente estudamos, e estudar não é ler, estudar não é nem na casa espírita ficar sentado, olhando o dirigente do estudo falar, e aí pensando no jogo do Corinthians, né? Pensando na novela, ou pensando no namorado ou na namorada. Isso não é estudar. Estudar é dedicar-se, é buscar as nuances que Kardec já deixou, e seus predecessores também já deixaram para nós. Estudar é aprender. Estudar é arrancar o homem velho que existe dentro de nós, para colocar aqui um homem novo. Para quê? Para que nós saibamos entender melhor a nossa vida. Essa é a forma que nós temos para aceitar que o ente querido retorne, e nós, no mínimo, vamos sofrer só um pouco. Sentir a falta? É claro que vai. Não tem jeito de não sentir falta. Mas uma coisa é sentir falta, outra coisa é se desesperar. Outra coisa é entrar no quarto, trancar a porta do quarto e dizer que não quer falar com mais ninguém, nunca mais. É não ir trabalhar mais. É abandonar a vida. Então, lá nos estudos, nós começamos a modificar. Porque nós começamos a aprender. E quando a gente faz isso despretensiosamente,
Porque é óbvio que ninguém vai começar a vir para a casa espírita pensando no desencarne de alguém, pelo amor de Deus. Mas é óbvio que quando nós começamos a aprender previamente, tudo quando acontece com a gente, nós já estamos preparados. Aquela moçada que foi fazer Enem ontem, não estava preparado? Estava. Tem exceção? Claro. Mas a exceção é aquele que estava vendo o professor pensando no jogo do Corinthians, na novela do namorado da namorada. Quem estava dedicando, chegou cedo, fez a prova tranquilo, saiu de lá consciente. Assim somos nós. Estudamos, aprendemos, nos dedicamos a aprender, e aí a nossa vida começa a modificar. E aí sim, a resposta de como não se desesperar, nós vamos mostrar para a gente. Os estudos, o entendimento com a vida, fez com que eu soubesse entender. Ah, mas já desencarnou e eu já sofri. Tudo bem. Sempre é tempo. Até porque, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, quem é que vai desencarnar primeiro? Eu? Meus filhos? Minha esposa? A mãe, o pai, o irmão? Aquele amigo que mora comigo? A amiga que mora na nossa casa? Quem vai primeiro? Nós não sabemos. Então nós temos sempre que estar preparando-nos. O Augusto Cury nos deixou essa frase: pais e filhos vivem ilhados, raramente choram juntos e comentam sobre seus sonhos, mágoas, alegrias, frustrações. E é verdade. Hoje, nós, os pais e os nossos filhos, nós estamos ilhados dentro de casa. Completamente ilhados dentro de casa. É mais ou menos assim. Por sinal, eu recebi hoje, talvez alguém tenha recebido também no WhatsApp, uma coisa que expressa bem o que eu quero dizer aqui. Eu vou tentar traduzir o que eu vi aqui. A família sentada à mesa, um casal de filhos, a mulher na ponta e o marido da outra ponta. O marido derruba alguma coisa no chão, abaixa-se para pegar, enquanto ele abaixa-se, os três, 2 filhos e a mulher, no WhatsApp. Ele levanta-se, todo mundo põe o celular à mesa e continua a sua refeição. Cai outra coisa, ele abaixa, os três rapidamente. Ele levanta-se, todo mundo para. A 4ª vez que cai alguma coisa, mostra o marido. Não caía nada, ele fingia que jogava e ele lá embaixo. Então nós ficamos ilhados em casa hoje com a preocupação do celular. A minha história é um pouquinho diferente dessa. É mais ou menos assim. O marido chega, liga a televisão, a mulher está na cozinha e o filho está no quarto. Ele assistindo televisão, pega o WhatsApp, passa um WhatsApp na cozinha para a mulher. Bem, a janta está pronta? Ela pega o WhatsApp. Filho, vem jantar que o pai está com fome. O filho responde: não posso que eu estou ocupado. A mãe manda: ô bem, vem jantar que é só nós dois mesmo, o moleque não pode vir. E aí fica assim, ilhados dentro de casa. Nós estamos esquecendo o que é relacionamento familiar. Relacionamento de amor, de carinho. Aquilo que a mãe faz com a perfeição que ninguém consegue fazer igual. Nós, os homens, tentamos imitar. Mas igual a mãe nós não conseguimos. Mas nós, pais, tem uma pergunta para nós. Isso não serve para as senhoras. Só para nós, os pais que temos filhos homens. Também não serve para pai que tem filha mulher, porque aí fica muito fácil. O senhor que é pai, já beijou o seu filho e lhe disse que o ama? Já beijou seu filho homem e lhe disse que o ama? Abraça o seu filho homem, dá-lhe um beijo à face, diz para ele assim: eu te amo, meu
por estarmos ainda hoje em 1827, está esperando desencarnar e reencarnar novamente lá para o ano de 1990, 2000, para ter um filho lá para 2000 mais ou menos, e ter a coragem de nele dar um beijo. Porque hoje, em 1827, eu até concordo que nós somos homens muito fechados, mas na próxima encarnação, lá de 1900, do ano 2000 mais ou menos, aí já não dá mais nem para acreditar que nós, por sermos homens, não podemos abraçar o nosso filho e dizer para ele, eu te amo, e dar um beijo nele, porque ele é homem. Não entra na minha cabeça que nós iremos fazer isso lá em 2015, por exemplo. Não dá para pensar mais nisso. Até porque essa é uma memória que vai ficar na nossa cabeça para sempre. Isso vai nos modificar. Essa é uma memória que nós vamos levar igualzinha a memória de quando nós levávamos esse mesmo moleque no clube, na praça, na rua, para jogar bola. Quando ele era pequenininho. E nós guardamos isso. Quando meu menino tinha lá 5 anos, 4 anos, 3 anos, 7 anos, eu levava ele todo final de semana para jogar bola. E a memória do beijo e do abraço, do eu te amo, meu filho, vai ficar com a gente para sempre. Até porque nós não vamos parar de fazer isso nunca. Então isso vai gravar no nosso coração. Porque senão, qual o legado que nós estamos querendo deixar para os nossos filhos? Qual é o legado? Seria mais ou menos que nem daquela figurinha ali do canto ali. Está dando para ver do fundo direitinho a imagem ou não? Senão eu podia apagar essa luz aqui da frente. Aquela imagem, lá, melhorou, obrigado. Será que nós queremos deixar um legado para o nosso filho igual aquele pai maravilhoso ali, que uma criança aí do que? Talvez 1 ano, menos, sei lá. Um cigarrinho na boca, acendendo um cigarro para o menino, dando uma latinha de cerveja para ele já, para mostrar que é um homem. Porque meu filho, para ser homem, tem que fumar e mostrar que sabe beber. Senão não é homem. Ou será que nós estamos querendo deixar o legado dos estudos, dos ensinamentos, do amor familiar, para ele crescer diferenciado, para ele levar esse amor por toda a sua vida, inclusive para quando formar o seu lar, aí seja ele menino ou menina? Qual o legado que nós estamos querendo deixar para o nosso filho? A falta de um beijo ou o cigarrinho? Porque, é claro, é muito bom, é muito gostoso ver o nosso filho se formando, ver o nosso filho aprovado, ver o nosso filho entrando numa empresa, ver o nosso filho montando uma empresa para trabalhar, saindo da cidade para estudar, para fazer uma faculdade, saindo até do país. Sente-se falta? Claro que sim. A mãe, então, quase que permite que ele deixe os estudos só para não sair fora do país para estudar. Não, meu filho, para quê? Para que ir ali estudar nesse país diferente? Fica aqui, larga a mão disso. Nós vamos montar um negocinho para nós aqui. Mas depois concorda-se. Claro, é o coração de mãe. É normal isso. Então é muito bom nós vermos o nosso filho se formar, trabalhando numa empresa boa, montando a sua empresa, mas mais do que isso, ou tanto quanto gostoso e bom isso, é nós darmos para o nosso filho, para os nossos filhos, sabe o quê? Educação religiosa. Tão necessário, tão importante, como ver os nossos filhos terminando uma faculdade. É tão necessário e tão importante quanto a educação religiosa.
Porque quando nós damos a educação religiosa desde bebê, eu não falei errado, então eu vou repetir, desde bebê para os nossos filhos, nós estamos formando verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, diferenciados. Sairão para o mundo lá na frente de uma forma totalmente diferenciada. Assim como quando se formam. Assim como quando tem a vontade de fazer uma faculdade e a garra de ir buscar o seu trabalho. E essas crianças, que lógico vão crescer e vão sair para o mundo, elas vão agir de uma forma diferente lá na frente. Elas vão se destacarem na realidade, no mercado. Por quê? Porque teve educação religiosa dentro do seu lar, dentro da sua casa. Isso traz respeito para nós. Hoje é muito comum a gente ver responsáveis por RH dar muito valor quando lá no currículo está a religião e os trabalhos que essas pessoas vêm fazendo. É muito comum isso. Dá-se mais valor, porque a pessoa torna-se mais responsável, inclusive. Trazendo aqui para a nossa língua, torna-se mais responsável. E para fazer isso tem que vir do lar, tem que vir lá do pai, da mãe, dos responsáveis. E isso é uma das coisas que Kardec nos ensinou. Amai-vos e instruí-vos. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos amando, instruindo e ensinando aos nossos filhos a amar e a se instruir. E essa instrução nós temos obrigação de passar, porque senão nós seremos cobrados. Mas, e se por acaso o nosso filho tiver que retornar primeiro do que nós, os pais, para a vida espiritual? Isso não pode acontecer? Claro, óbvio que sim. Não há regra para desencarne. Não há regra. Então ele pode retornar. E se retornar numa idade que tinha a obrigação de nós, os pais, de ter ensinado alguma coisa para ele, porque o tempo era curto, e nós não ensinamos, como é que vai ficar? Nós vamos nos cobrar? Possivelmente. Ele vai fazer falta isso para ele lá? Possivelmente também. Então, se nós buscarmos lá no Livro dos Espíritos, pergunta 197, Kardec perguntou o seguinte: poderá ser tão adiantado quanto de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Será que pode ser tão adiantado quanto nós, o adulto? Algumas vezes o é muito mais, porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Sobretudo se progrediu. Então, quando a gente está estudando, que a gente começa a buscar as nuances dos ensinamentos, dá uma paradinha só aqui, ó, sobretudo se progrediu. Então, nesse momento que o nosso filho retornou em tenra idade, ele só progrediu se nós ajudamos. Se nós não ajudamos, ele não progrediu, porque ele retornou em tenra idade. Então a obrigação ali era nossa, exclusivamente nossa de pais. Se nós não o fizemos, ele não progrediu. Na letra A da mesma pergunta, Kardec pergunta: pode então o espírito de uma criança ser mais adiantado do que de seu pai? Isso é muito frequente, meus irmãos queridos. Não vedes vós mesmos tão a miúde acontecer isso aí nesse planeta onde vós estamos vivendo, que é o planeta Terra? Então, quando nós recebemos um espírito em casa, como filho, nós não sabemos se é um espírito evoluído ou não. E por não saber, nós temos a obrigação de ensinar, de dar toda a educação que nós temos obrigação de passar para eles. E não é que vamos fazer
e pelo amor de Deus, é claro que não, vamos fazer porque, vai que ele desencarna em tenra idade. Não, nós temos que fazer preparando ele para o mundo. Mas se acontecer de retornar, ele vai retornar já com tudo aquilo que ele precisava no curto tempo de vida dele. E que é o normal, que ele não vai retornar, ele vai sair para este mundo, planeta Terra, diferenciado dos demais. Mas, na 208, Kardec ainda pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento desse? Será que nós não exercemos influência sobre os filhos? Nós, os pais? A espiritualidade nos diz que muito pelo contrário. Bem grande influência nós, pais, exercemos sobre os nossos filhos. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. Ponto. Aqui, a espiritualidade respondeu para Kardec pela educação. Não falou a educação material, educação... Não, educação. Toda a educação. Inclusive essa que acabamos de ver aqui agora há pouco. Educação religiosa. Ele não colocou um tipo de educação. Disse que nós temos por obrigação de dar educação. Ou seja, toda. Constitui-lhes isto, para nós, os pais, uma tarefa. Nós vamos nos tornar culpados se nós viermos a falir nesse desempenho. Então veja, nós vamos ser culpados. E por nós mesmos, tá? Porque Deus não castiga ninguém. Nós sim que nos cobramos. Nós é que vamos nos cobrar. E se não nos cobrarmos agora, vamos cobrar na verdadeira vida, que é quando chegarmos à vida espiritual. Porque aí tira-se aquele véu que nós escondemos as coisas aqui hoje. Não, mas eu ensinei sim, meu filho, ele que não quis aprender. Muita gente ainda fala isso. Eu tentei, mas esse moleque é muito teimoso. Mas tentou com o quê? Depois que ele teve 15, 20 anos? Aí, como diria minha mãe, se aqui com nós estivéssemos ainda, era o cipó. Cipó depois que entortou, meu filho, não adianta mais querer ir lá tirar ele da árvore não, ele já entortou. Esse não desentorta mais. Então é a nossa obrigação desde bebês, conforme eu disse. E mais ainda uma pergunta. A 150b do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Ou seja, nós vamos desencarnar, não vamos levar nada deste mundo? A resposta da espiritualidade é: nada. Não vai levar nada deste mundo, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança que deverá ser cheia do quê? Cheia de doçura ou pior, cheia de amargor. Olha só. Conforme o uso que ela fez da vida. Conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então veja, quanto mais pura for. Agora, como nós não sabemos aquilo que nós recebemos em casa, nós temos essa obrigação, esse dever, conforme acabamos de ver agora, de dar essa educação espiritual para os nossos filhos. Fazer com que eles melhorem, com que eles cresçam. Porque veja, nós podemos receber no mínimo 2 tipos de espírito na nossa casa. Ou um espírito muito rebelde, ou um espírito muito avançado. Graças a Deus nós não sabemos. Mas e se for um espírito muito rebelde? Que veio porque foi por nós escolhidos e por eles aceito, ou por eles pedido e por nós aceito, para vir como nossos filhos, para que nós fizéssemos eles sair desse tormento. Para que nós, com a nossa condição, modificasse eles, trouxesse eles para uma vida melhor. E aí chega aqui, a gente finge que não é com a gente, modifica tudo aquilo que nós planejamos e deixamos ele ir embora. Do nada, sem fazer nada.
conforme acabamos de ver, nós vamos ser cobrados por isso, por nós mesmos. Então veja, é muito bom receber uma criança em casa, um espírito novo em casa. Novo, espírito novo que estou falando não é de idade, espírito encarnado, novo em casa. É muito bom. Então essa obrigação está dentro de nós. Se nós buscarmos Kardec para entender isso melhor, vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais fácil para nós educarmos os nossos filhos, porque será diferenciado. É igual eu vejo, e todos nós vemos, e ficamos sabendo, algumas pessoas que, vez por outra, isso acontece muito nos países aqui de baixo, aqui, tá? E nos outros países lá da África, alguns lugares assim. Aqui com a gente não acontece isso que eu vou falar, por isso que é difícil a gente entender. Então, vez por outra, a gente vê aí que tem umas pessoas aí que são corruptas, tá? Acaba pegando o dinheiro dos outros. Para nós é difícil entender isso, porque aqui, graças a Deus, não acontece. Então eu fico raciocinando assim, naqueles países, se os pais dessas pessoas, se desse educação religiosa para eles, desde bebês, aquele país seria melhor. Porque quando nós aprendemos isso, desde criança, nós sabemos que o que eu estou fazendo contra este, vai retornar para mim. Então, para que eu vou fazer alguma coisa contra tal, se eu sei que eu tenho que pagar por isso? É diferenciado essas pessoas que fazem dessa forma. Mas para ser diferenciados, tem que ser aqui igual aqui no nosso país, que nós damos educação religiosa desde criança, desde bebês, e lá na frente nós não criamos corruptos, nós não criamos pessoas que vai fazer mal para os outros, tá? Que vai dar tombo nos outros, que vai fazer qualquer tipo de mazela para prejudicar outras vidas. Mas eles devem sofrer muito, nós calculamos isso, né? Aqueles outros países lá, não precisa nem citar os nomes, mas deve sofrer muito. Os culpados não são só eles, os culpados são desde os pais, desde lá dos pais. Mas provavelmente os pais são igual daquela figurinha que nós vimos ali, daquele bebezinho, onde a preocupação maior do pai é tornar o filho homem, homem de verdade. Tá? Mostrando que meu filho é homem de verdade. Macho que é macho tem que ser assim. Ou então, uma frase também que aqui pra gente a gente não ouve os nossos pais dizer. Teve um problema lá na rua, resolve com ele lá mesmo, na hora. Não leve desaforo para casa não. Quantas vezes nós ouvimos isso? E muitos desses realmente não levam o desaforo para casa. Porque naquele momento, o outro que também foi orientado da mesma forma, ele simplesmente saca uma arma e dá 2, 3 tiros em quem quis tirar satisfação comigo. E aí realmente o problema não vai para casa, vai para o plano espiritual. Então veja, basta nós acordarmos para começar a modificar um pouco essa situação nossa. Graças a Deus e bendita doutrina espírita, doutrina que nos acalenta e que nos mostra e abre um leque de esperanças para nós, para que nós comecemos a modificar, para que nós possamos realmente buscar uma forma diferente de viver e uma forma diferente de morrer, uma forma digna, tá? Então, invisíveis, mas não ausentes, eles se foram sim, mas na realidade nunca vão embora simplesmente, apenas se tornam invisíveis, apenas se tornam invisíveis aqueles queridos, como o meu filho, apenas se tornou invisível, pelo menos aos meus olhos, mas do qual sinto a presença vez por outra. Todo momento tem certeza que tem a condição, a permissão, vem visitar, vem trazer o abraço, vem trazer um sorriso, às vezes puxar a orelha do pai,
Com certeza. Porque sabe da teimosia do pai. Até porque era um espírito de uma evolução muito grande. Então vem puxar a orelha do pai também, com certeza. E daqui a pouco nós iremos novamente reencontrá-los. E com certeza vamos ser recebidos por eles, por aquele que foi primeiro que nós. Com certeza iremos ser recebidos por eles. Então é só aguardar o nosso momento, a nossa hora. Porque isso não tem outro caminho. Nós viemos para cá com uma programação para ficar determinado tempo e retornarmos. E daqui a pouco eu vou abraçar a minha mãe, o meu pai, o meu tio querido, o meu filho. E assim vai ser com qualquer um dos senhores que está aqui e que também já tiver essa honra, essa dádiva de poder encaminhar um ente querido primeiro. Seja dentro do seu lar, seja alguém que muito gostava. Daqui a pouco nós vamos nos abraçar novamente. O que nós não podemos então deixar ter é o desespero. O que não dá para aceitar é meu filho desencarnar, encontrar com qualquer um dos senhores e falar assim, ah, meu amigo querido, por que Deus fez isso comigo? Opa! Essa pergunta aí carece de alguns estudos. Por que Deus fez isso com você, Henrique? Por que Deus fez isso comigo? Espera aí. Você por acaso não faz parte do planeta Terra? Você não está encarnado? Claro que eu estou. Então você já poderia. Você acha que você está acima de Deus? É mais do que Deus? Não estou falando de Jesus, hein? Você está acima de Deus? Porque se você estiver acima de Deus, realmente tem alguma coisa errada. Não estou. Então até aí está normal. E terceiro, quando você disse por que fez isso comigo, Henrique, você está querendo dizer que Deus então poderia ter tirado a vida do meu filho e não do seu? Ué, porque você olha para mim que eu tenho filho e fala assim, por que Deus fez isso comigo? Você está querendo dizer, poderia ter sido o seu, meu amigo, não o meu. E é isso que nós fazemos. Nós encontramos um amigo e perguntamos dessa forma, por que foi acontecer isso justo comigo? Ah, muito bem. Espírito autoevoluído, acima de Deus. Não pode sentir dor, não pode ter nenhum desencarne na família. Como é que é isso? Falta de estudos, falta de compreensão. E aí não é falta só de evolução, é falta de estudos. Porque evoluído eu não sou, mas os estudos me ajudaram. Porque se eu fosse evoluído, eu seria junto com o Chico Xavier. Então por aí já mostra que eu não sou evoluído, mas os estudos me ajudaram. E é isso que nós precisamos. É isso que nós temos necessidade. De vir à casa espírita estudar, de fazer o nosso evangelho no lar e junto com ele um estudo, inclusive com a família. De lermos sempre que nós temos o tempo de ler. E depois transformar a leitura em estudo. Porque o que não adianta é nós participarmos do estudo, fazer evangelho em casa, ler livros e não modificar. Porque nós estudamos é para modificar, tá? É aquele que eu disse, arrancar o homem velho de dentro de nós e colocar o homem novo. É a evolução, é o crescimento. É para isso que nós viemos para cá, para modificar. Agora, nós fazemos tudo isso, tomamos o passe, vamos para casa, achando que o passe vai salvar a gente? Com todo o respeito, o passe vai nos realinhar, o passe vai colocar o nosso perispírito da forma mais correta, vai nos dar força, mas ele não muda a nossa vida. A nossa vida somos nós que temos que mudar. A nossa vida somos nós que temos que ter força e modificar. Porque senão, se fosse assim, espírita seria a pessoa mais feliz do mundo, não precisava nem trabalhar mais. Tá? Então nós temos que nos esforçarmos
Nós temos que nos dedicarmos. Quantas vezes nós reclamamos porque temos que ir na casa espírita 1 ou 2 vezes por semana? Hoje. Por sinal, bom, não está chovendo ainda, né? Mas como o tempo está de chuva, eu quero parabenizar a casa. Porque nós sabemos que espírita é a pessoa mais doce que existe na face da terra. Graças a Deus. Nós somos tão doces que nós achamos que nós somos açúcares. E açúcar não pode sair na chuva porque a água derrete. Então, o dia que chove, casa espírita fica assim, 10, 20, 15 pessoas. Porque nós somos doces e o doce não pode sair na chuva porque derrete. E aqui, ó, que maravilha, lotadinho. Muito bem, parabéns. Vocês não sabiam que era o Henrique que ia fazer palestra hoje, por isso vocês vieram, né? Tá certo, tudo bem. Isso é que nós temos que ter em nós e fazer com essa dedicação, inclusive no nosso lar. Buscar, modificar, aprender, trazer para dentro do nosso coração essa condição de eu estou crescendo, eu estou modificando. Eu era assim antigamente, hoje graças a Deus eu não sou mais. Porque nós não tiramos aquelas coisas ruins que nós estamos trazendo conosco há milhares e milhares de anos em um mês, não. Isso tem que ter um esforço muito grande. Ou seja, esses nossos vícios, eles estão vindo há centenas de milhares de anos conosco. Não dá para mudar em um mês. Nós temos que estudar, nos dedicarmos, aprender e aí começar a colocar em prática dentro da gente. Estou falando de vício, não é esses viciozinhos fáceis de tirar, não, que é cigarro, álcool, essas coisas aí. O dia que quer, fala que não quer mais e acabou, tá? Estou falando de vícios aqui de dentro. Vício de ser nervoso, de ser irado, essas coisas que nós fazemos no dia a dia. Isso nós trazemos no nosso espírito há muitos anos, há milhares de anos. Então nós temos que entender e modificar. O vício de não beijar o filho, nós estamos trazendo de lá, desde a última encarnação, lá em 1800 e alguma coisa. Então é o momento de modificar, é o momento de começar a crescer, é o momento de buscar Kardec, buscar Jesus e trazer isso para nós, para que nós possamos verdadeiramente retornar para lá, para a nossa casa, um tanto quanto diferenciados, um tanto quanto crescidos, depois de subir os degraus da vida espiritual. Essa é a nossa obrigação, isso é aquilo que nós prometemos para nós mesmos antes de reencarnar, e é isso que nós temos que fazer, cumprir aquilo que nós prometemos para retornar um tanto quanto melhor. Pensemos nisso. Muito obrigado pela atenção dos senhores.